Oi, eu sou Ana Luísa e essa é a resenha de 3 minutos. O livro que a gente vai falar hoje é Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. É o segundo livro da autora e é o primeiro que eu leio dela, então foi um baque muito grande ter encontro com essa escrita. É muito diferente do que eu tô acostumada a ler. Ele não é escrito em prosa, ele na verdade é em estrofe. É como se fosse uma poesia, sabe? Mas ele conta uma história com início, meio e fim. Da mesma forma, ele continua sendo uma coisa muito subjetiva. Ele é um livro que ele é muito poético, apesar de contar uma história. É um livro que precisa ser vivenciado, experienciado. A própria diagramação, ela coloca visualmente o que está sendo escrito, sabe? Em momentos de sussurro, a letra fica um pouco menor, em momentos de confusão, fica um pouco embaralhado. Esse livro conta a história da Júlia, que é uma menina que tem uma relação muito conturbada com os pais. E o livro inteiro vai se pautar nessa relação, ela superar o trauma e o que isso acarreta para a vida adulta dela também. É dividido em 2 partes. Ele tem a parte da Júlia criança, ela realmente vivenciando alguns acontecimentos que vão ser traumáticos para ela. Quando a gente fala do trauma da Júlia, eu digo de uma família que é extremamente violenta com ela, especialmente a mãe. Um ambiente que ela não tinha lar, ela não tinha casa, ela não se sentia segura dentro de casa, ela não tinha um ambiente propício para conversas com os próprios pais. E os pais nem conheciam quem ela era de verdade. Como, por exemplo, a diretora, quando vai chamar os pais dela pra conversar, fala: eu acho que vocês sabem que a Júlia gosta muito de escrever, que ela é uma ótima escritora. E ela fala: como eles poderiam saber? A gente não conversa, a gente não tem esse contato. A dedicatória desse livro é incrível, é o primeiro baque do livro inteiro. Diz assim: para todos aqueles que procuram uma casa dentro de casa, em especial os que procuram desesperadamente. Os pais dela, no caso a mãe, como eu falei, ela trata da Júlia com uma extrema violência e a Júlia acaba entendendo que a forma de lidar com o mundo precisa ser violenta também. Quando ela vê o pai, por exemplo, com uma mulher traindo a mãe dela, ela desconta na amiguinha dela que estava brincando com ela no momento. Na psicologia a gente chama isso de um mecanismo de defesa do ego e mais especificamente deslocamento. Ela tem um sentimento de raiva, de ódio, mas ela não pode descontar nos pais, porque é como se existisse um nível hierárquico realmente. Então, já que ela não pode descontar nos pais, que estão descontando nela, ela desconta no próximo, que no caso é amiga do colégio, é amiga da rua. Se torna então um ciclo vicioso de violência, que é uma coisa que é muito real na nossa sociedade. A gente sabe que hoje em dia existem leis que proíbem os pais de baterem nos filhos, porque a violência ela realmente não é um ato de ensino. Se você está ensinando uma pessoa adulta, você não bate nela, por que uma criança vai entender por que você está batendo nela? Uma das brigas que a Júlia entra, a diretora fala: por que você escolheu a violência ao invés da conversa? E ela não entende isso porque, assim, na vida dela nunca existiu uma conversa. Eu falo de um nível de violência que a Júlia, ela menstrua pela primeira vez na cama da mãe e a mãe bate nela por ela não ter menstruado no banheiro. Violência que está interseccionado com uma ignorância que vem histórico familiar muito grande. Ela começa a se sentir melhor com ela mesma quando ela é criança e decide começar um diário. Inclusive, esse é o pontapé para ela querer se tornar uma escritora. Ela pega um diário e começa a escrever todos os sentimentos que ela tem e que ela não tem para quem conter. Eu acho muito bonito porque, assim, o nome do livro é Pequena Coreografia do Adeus e quando eu li o livro, eu tive a sensação realmente de estar assistindo uma dança. Pela diagramação que acompanha a história, pelo ir e vir, pelo subir e descer das letras. No final, minha nota foi 4. É um daqueles livros que você precisa ler mais de uma vez. Agora eu tô super ansiosa pra ler o outro livro da Aline Bay, que é O Peso do Pássaro Morto. Beijo, gente. Fui.